Estamos de volta com o Vida e Saúde e agora falamos aqui diretamente dos estúdios do UNASP, o Centro Universitário Adventista de São Paulo, no campus de Engenheiro Coelho. Olha, aqui você encontra diversos cursos de graduação e especializações e para saber mais informações, basta acessar unasp.br. E entre os dias 27 e 30 de julho aconteceu aqui o 9º Congresso Internacional da AMA, a Associação dos Médicos Adventistas, que teve o tema Uma Vida para Servir e Muitas para Salvar. Para você conhecer mais sobre o trabalho dos médicos membros da AMA, basta acessar médicosadventistas.org. Hoje é dia de conversar com o Dr. Lionel Litsky, que é cirurgião pediátrico, e eu quero dar as boas-vindas ao senhor aqui. Tudo bem, doutor? É um privilégio poder estar aqui com vocês. Agradeço o convite. Espero que Deus abençoe o nosso programa. Com certeza, eu também peço a bênção de Deus aqui sobre nós e sobre cada telespectador nos assistindo hoje, doutor. E eu quero trazer nesse momento aqui a nossa nuvem de palavras, contendo aqui os 8 remédios naturais. Eu gostaria que o senhor escolhesse um para a gente trabalhar hoje aqui. Confiança em Deus. Confiança em Deus, olha só, um tema muito importante que tem sido destaque também para as ciências. Os estudos científicos têm focado nessa questão e têm trazido resultados incríveis, doutor. Vamos pensar num tratamento, numa condição médico-paciente ou fisioterapeuta, nutricionista e paciente, um profissional da saúde e um paciente. Se esses dois têm algum conhecimento um do outro, se conhecem ou conhecem a história um do outro, isso vai interferir, vai influenciar no resultado do tratamento, doutor? Influencia muito. Não é somente estudos científicos, mas a experiência pessoal nossa mostra isso. Se o médico conhece o seu paciente, se o paciente conhece o médico, se ele já tem um histórico de que o médico o serviu, os atendimentos deram certo, se ele tem amigos que foram tratados pelo médico e deu certo, se ele conhece alguma coisa da família do médico e já sabe, tem respeito por aquela família, né? Se conhece a faculdade que ele se formou, sabe que ele publicou artigos científicos. Então, quanto mais o paciente conhece o médico e quanto mais ele convive com o médico, melhor é esse relacionamento, melhor o conhecimento sobre ambos e, com certeza, o resultado, por um motivo muito simples. O paciente se sente seguro, o paciente segue as orientações do profissional de saúde porque confia nele. Então, confiança, o que que é? Confiança é, na realidade, uma crença que nós temos de que alguém ele é de uma qualidade superior e que ele não vai falhar aquele tratamento, aquela orientação que ela está me dando pela experiência anterior que nós temos de conhecimento e relacionamento. Muito interessante pensar desse jeito. Infelizmente, o nosso sistema de saúde talvez tenha evoluído para um caminho mais contrário, tratando o paciente não como um todo, mas como resumindo ele aquele problema de saúde, se é um joelho. Então, o médico está tão especializado no problema que acaba se esquecendo da pessoa. Ah, e eu acho, doutor, que o senhor escolheu confiança em Deus, né? Uma pessoa que confia no poder de uma criatura, de um ser superior, eh, também vai ter resultados diferentes no seu tratamento médico? Quando a gente fala em confiança, eu lembro de confiança nos pais, confiança no médico, ou seja, algo que a gente conhece há muito tempo e respeita. Então, a confiança real em Deus, sem dúvida, melhora muito a saúde da pessoa por motivos muito simples. Primeiro, ela se sente segura com respeito àquele Deus. Ela reconhece que Deus é seu criador, que Deus cuida dela, que Deus a ama. Então, se Deus diz que tem remédios naturais, ela vai aceitar bem. E ela vai, portanto, aceitar seguir aquelas orientações. Então, a confiança em Deus passa por isso. Infelizmente, do mesmo jeito como falar sobre a medicina atual, tem muita gente que diz: não, eu conheço a Deus, eu tenho fé em Deus, mas só
é algo que eu não participo muito, só Deus existe. Então, dentro desse aspecto, não é a mesma coisa que tu dizeres: "Não, aquele médico eu sei que ele existe". Não, o nosso relacionamento com Deus tem que ser um relacionamento próximo, contínuo, de conhecimento e de convívio, para que a confiança de que ele é um ser superior e que nunca falha, realmente aconteça. E aí, seguindo isso, a segurança nos garante que as beta-endorfinas também melhorem nossa imunidade, e quando a gente pede a Deus até um milagre, nós temos confiança que Deus tem poder até em fazer milagres na nossa saúde. Doutor, existem estudos comprovando isso, a gente tem visto estudos na área, do impacto da oração com os pacientes, pelos pacientes, sabendo ou não que estão orando por eles. A gente tem estudos, falando sobre a fé, mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho da sua experiência como cirurgião pediátrico. O senhor já experimentou, já vivenciou experiências positivas dessa confiança em Deus que o senhor está descrevendo aqui? É interessante que a minha experiência começa na infância. Meu pai era médico e eu nunca vou me esquecer das orações dele, que ele orava dizendo: "Obrigado, Deus, pelos pacientes que em ti confiam e nos meus serviços". Então, essa Que lindo. relação de que Deus é que vai fazer com que eu possa prestar a minha atividade técnica de um modo adequado, me dava uma segurança muito grande. Hoje em dia, obviamente, a gente de manhã cedo, eu e minha esposa fazemos nosso culto matinal e oramos pelos pacientes que eu vou cuidar durante esse dia. Nos momentos, eu sou cirurgião pediatra, trabalho com crianças de menos de 1 quilo para operar, é uma responsabilidade. Então, a gente ora por aquilo e sente que Deus está presente. E vejo também o outro lado. Quando uma família entrega o paciente anestesiado, o filho diz: "Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe acompanhe". Parece que aquilo já dá a primeira segurança de que aquela família também confia em Deus como eu. E, portanto, nos aumenta mais a confiança e eu sei que a segurança deles também é maior. Portanto, Deus vai estar presente naquela cirurgia e dá mais segurança para mim. E, graças a Deus, os resultados são adequados nesses casos. É muito legal ver um médico que tem conhecimento, que tem preparo, que se atualiza, que estuda, falando dessa dependência de Deus, porque, de certa maneira, como vocês carregam essa responsabilidade da vida diante de vocês todos os dias, realmente corre-se o risco de achar que o poder vem de vocês e do seu conhecimento apenas, doutor. Então é lindo ver esse depósito de confiança realmente na fonte certa. Mas ao mesmo tempo, doutor, a gente está num mundo de pecado, onde tragédias acontecem e aí a confiança ela precisa realmente valer, trazendo para a gente resiliência, trazendo para a gente força de onde humanamente a gente não pode descrever. Queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente das demais estratégias para o desenvolvimento dessa espiritualidade ou dessa confiança em Deus. O senhor falou aqui bastante da oração, mas existem outros instrumentos para esse desenvolver da fé? Quando eu falei sobre a confiança no profissional de saúde, lembra que eu disse que eu preciso de conhecimento e de relacionamento. Então, tu começaste com um dado importante que é o relacionamento. Então, eu poder conversar com Deus, expor para eles, em primeiro lugar, os agradecimentos por tudo que ele tem feito por mim, né? E depois poder pedir para ele, sabendo que ele está me escutando, e quando ele escuta, não quer dizer que a resposta dele vai ser a que eu quero. Eu gostaria que sempre fosse sim, mas Deus conhece o melhor, e às vezes ele diz: "Espera um pouquinho", às vezes ele diz: "Não é o melhor para ti". Então, a pessoa que quer ter a sua confiança em Deus melhorada, ela tem que melhorar o seu relacionamento com Deus, na oração em primeiro lugar, mas através do conhecimento também. Então ela tem que estudar a Bíblia, conhecer mais o Deus que ela está buscando confiar, e tem que se relacionar num grupo que estude com ela, que tem o mesmo pensamento que ela, que a gente chama de uma congregação religiosa.
Ir a uma igreja adventista, participar de um culto, estudar a Bíblia em conjunto, conhecer mais sobre esse Deus. Aí, quando a pessoa se ajoelhar e pedir, Deus, me ajuda nessa doença, ela vai ter a confiança de que Deus a escuta, que Deus está respondendo o seu pedido. Doutor, a gente vê o desenvolvimento dessa confiança em Deus hoje como um desafio para a sociedade moderna, que tem muitos recursos, a comunicação super desenvolvida, tecnologia, muitos avanços na área da medicina. E a desconfiança desse ser superior, porque simplesmente nós não podemos tocar ou ver. Queria que você falasse um pouquinho desse desafio para os nossos telespectadores. Como fortalecer a nossa fé, não só como desenvolver, mas agora como fortalecer a fé para que ela seja uma experiência real na minha vida. Esse relacionamento é muito importante a gente entender quem é Deus. Porque assim, por que que eu respeito a meu pai? Porque ele é quem me criou, é quem me educou, é quem me ajudou no começo da minha vida profissional. Então a gente aprende a confiar nele. Quem é Deus? Deus é quem criou não somente eu. Ele criou o mundo todo e ele criou os 8 remédios naturais. Então ele é o criador da água, do ar, do sol, né? Então ele sabe o que que é melhor para mim. Então eu posso confiar que na prevenção de doenças eu tenho uma série de cuidados que eu posso fazer, na profilaxia das doenças. Então isso me dá uma segurança maior de sentir não somente que quem está cuidando de mim é alguém que criou tudo, que é muito superior a mim, portanto é a confiança em alguém que não falhará, e alguém que, segundo está na Bíblia, em Salmos 37:5, um dia disse: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o resto ele fará. Nota, a sequência não é confia nele e entrega o caminho. A gente vai aprendendo e vai crescendo nessa confiança, mas quando a gente entrega e vê o resultado positivo, aumenta mais a confiança. E a gente vê que realmente Deus está cuidando de nós, mesmo nos momentos muito difíceis. Mesmo naqueles momentos que parece que a gente está sozinho e está difícil. E o paciente sente isso, os pais dos meus pacientes sentem, mas em algum momento, ao eles depositarem, eu já vi isso, tem pais que disseram, nós vimos um anjo do seu lado. Eu não vi esse anjo, mas eles descrevem isso. Então a confiança em Deus é importante. Eles viram, eles confiaram nesse Deus. Que lindo. Quero te agradecer por esse momento breve aqui, mas tão significativo, doutor. E te espero para uma conversa maior lá no Vida e Saúde, lá nos estúdios, que é para onde a gente está indo agora, tá? Combinado. Olha, na próxima semana a gente volta aqui para o estúdio com mais uma entrevista diretamente daqui do UNASP Campus Engenheiro Coelho.